E a gente mostra agora um caso de estelionato envolvendo uma empresa de revenda de veículos conhecida aqui na capital. Isso porque clientes registraram boletins de ocorrência junto à Delegacia do Consumidor após os donos do estabelecimento fugirem sem repassar o dinheiro referente à venda desses carros. Pelo A menos empresa 30 logo pessoas foram lesadas. Os veículos com mais de 25 anos de atuação aqui em Manaus e de propriedade do senhor Delano Delfino está sendo alvo de diversas denúncias de pessoas que fecharam contrato com a empresa para o serviço de venda de veículos. De acordo com as informações da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, pelo menos 6 pessoas já compareceram até aqui para registrar um boletim de ocorrência e colaborar com o início das investigações que será feita pela Polícia Civil do Estado do Amazonas. De acordo com as informações repassadas pela polícia, em um desse suposto golpe de estelionato, uma das vítimas teria tido um prejuízo de R$ 86 mil referente à venda dos veículos. De acordo com o que nós apuramos aqui com algumas das vítimas, teria sido fechado um contrato, onde teria sido dado 3 prazos para o pagamento do dinheiro referente à venda do veículo, mas nenhum desses prazos foram cumpridos. Inclusive, nesta semana, após esses clientes perceberem alguma coisa estranha em relação ao repasse dessa verba, eles teriam comparecido até a sede da empresa aqui em Manaus e se depararam com grande parte das coisas na sede da empresa já empacotadas e sem a presença de Delano Delfino, que, segundo as informações da polícia, já teria deixado a capital. Nós conversamos com 2 das vítimas que compareceram aqui até a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos e contaram como é que foi essa experiência e quando eles perceberam que estavam sendo vítimas de um suposto golpe de estelionato. Eu deixei meu carro para vender lá dia 19 de outubro e eles venderam o carro dia 3 de novembro. E no contrato estava dizendo que eles tinham 7 a 8 dias para me repassar esse dinheiro. Me passaram 4 datas, a última foi dia 30 de novembro, a última sexta-feira, quando no sábado eles fecharam a loja por inteiro e dizem que o dono fugiu. Tem um conhecido que também está no meio desse golpe, né? E ele já vinha há mais tempo tentando receber a quantia e ele que me alertou, né? Eles, cara, eles estão me enrolando já, retira o veículo da loja. E quando eu me atentei e fui tentar retirar o veículo da loja, eles já haviam vendido o veículo, então eu não consegui retirar o carro. E aí então eu criei até uma objeção na transferência, né? Não transferi o carro. De acordo com o que nossa equipe de reportagem apurou aqui, junto à delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, o delegado titular aqui da especializada afirmou que vai fazer o pedido de prisão preventiva junto ao Poder Judiciário. Aí cabe ao Judiciário analisar os autos aí dessa investigação para autorizar e expedir este mandado de prisão preventiva. Ainda de acordo com as informações da polícia, Delano Delfino já possui alguns boletins de ocorrência referentes a supostos golpes de estelionato antigamente, o que pode contribuir com a expedição do mandado de prisão preventiva pelo Poder Judiciário. Ainda de acordo com a polícia, caso ele esteja em outro estado da Federação Brasileira, será feito contato com a Polícia Civil do Estado do Amazonas após a localização dele, entre a Polícia Civil do Estado do Amazonas e a Polícia Civil do Estado em que ele for localizado, para que assim que o mandado de prisão preventiva, se for expedido pelo Poder Judiciário, seja cumprido. Neste momento, de acordo com as informações das testemunhas, pelo menos 30 pessoas estão aí verificando se foram vítimas desse golpe, já que essas 30 pessoas teriam fechado contrato com essa empresa e ainda não teriam recebido nenhum valor referente à venda dos veículos. Situação complicada, né? E é uma empresa tradicional, décadas de atuação aqui no Amazonas, a Logos Veículo, que não se manifestou ainda sobre isso. Essas pessoas alegam que venderam o carro, né? Geralmente, quando você vende o carro, ou porque você está precisando da grana, ou porque você já vai comprar um outro, vai precisar desse dinheiro para usar na entrada. E aí não recebe de volta. É um prejuízo grande, são sonhos comprometidos, são famílias que ficam bem abaladas diante disso e a gente espera que a situação seja resolvida. Quando chega o noticiário, é porque já teve tantas tentativas de resolver a situação e não foi. E agora virou um caso de polícia. A polícia diz que vai pedir a prisão preventiva
nos proprietários. Ou seja, uma situação que já está grave e que a gente espera que seja resolvida o quanto antes, né? Talvez agora com essa possibilidade de prisão, os responsáveis pela empresa de fato assumam suas responsabilidades diante dessas vítimas. E a gente está falando de pelo menos 30 pessoas. E o Ministério Público do Amazonas fez uma inspeção no Instituto Médico Legal e também no Instituto de Criminalística para apurar possíveis irregularidades. Eu vou conversar agora ao vivo com o Lucas Mota, que está com a gente, vai trazer os detalhes dessa inspeção. Olá, Lucas, bom dia para você. O que o Ministério Público pretende identificar ou conseguiu apurar já nessa visita? Olá, Diniz. Bom dia para você e um bom dia especial também para quem nos acompanha. O Ministério Público já identificou algumas irregularidades e alguns problemas, viu, Diniz? Principalmente na questão da estrutura. A gente vai detalhar a partir de agora como é que ficou essa análise, essa investigação realizada pelo MPE. O primeiro ponto que foi destacado é que essa é uma investigação, uma análise, né, uma inspeção que ela compreende tanto o Instituto Médico Legal quanto o Instituto de Criminalística do Amazonas. E o primeiro destaque que a gente faz aqui é sobre a péssima qualidade, a péssima estrutura desses prédios. Em um segundo lugar, a gente também fala da falta de técnico, de corpo técnico. E isso acaba afetando também na capacidade de atendimento, de serviço desses dois itens, desses dois institutos. A gente também precisa destacar que há uma falta de materiais. E quando a gente fala de materiais, a gente fala daqueles materiais de laboratório, mas também dos materiais digitais. O que seria isso? Seriam aqueles softwares, aqueles programas de computador que são utilizados, por exemplo, na solução de alguns casos, na investigação. Um dos destaques que foi feito pelas autoridades do Ministério Público, nesse quesito, nesse tocante, foi a falta de uma atualização, de um programa mais moderno para investigação de dados de telefone. Ou seja, quando um aparelho celular chega até lá para passar por investigação, para coleta de dados, hoje em dia, por causa dessa defasagem de equipamentos, ele não tem uma análise qualificada, tanto quanto poderia ser. E o grande problema de tudo isso que eu já citei até agora, Diniz, é que isso acaba afetando também a qualidade final do produto. Ou seja, a investigação ela é comprometida em uma determinada porcentagem por causa dessa falta de estrutura. Mas o que chama a atenção ainda mais, além de tudo isso que eu já falei até agora, é na falta de capacidade do Instituto Médico Legal de abrigar, de receber todos os corpos que recebe atualmente. E isso tem a ver com um dado muito sério que nos últimos 10, 12 anos o Amazonas, infelizmente, ele protagoniza entre os piores no ranking nacional, que é na taxa de homicídio. De acordo com o anuário, que é da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério, na realidade, a gente está falando de um recorte entre 2011 e 2022, em que o Amazonas teve quase 17.500 homicídios. E aí a gente está falando de mortes violentas. Se a gente for fazer uma análise de década, Diniz, entre 2011 e 2021, a taxa de homicídios aqui no estado, ela cresceu em 40%. E quando a gente fala dos últimos 2 anos, 2022 e 2021, foram 2 anos consecutivos nos quais o estado do Amazonas ficou em terceiro lugar na maior taxa de homicídios aqui no país, ficando atrás apenas do Amapá e também da Bahia. Por causa de todas essas constatações, de todas essas dificuldades, o Ministério Público ele entrou na Justiça para fazer um pedido para que o governo do Amazonas ou fizesse uma revitalização desses prédios ou a construção de novos prédios. Em um primeiro momento, o Ministério Público teve um parecer favorável, mas o Estado recorreu. Agora a briga é na Justiça, a Justiça do Amazonas ainda não analisou o pedido para dar um ponto final nessa história. Por enquanto, a gente já tem uma resposta do Estado, a nossa produção procurou a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria respondeu através de nota que tem ciência dessas dificuldades, mas que um processo de revitalização, de reestruturação já está em andamento para esses 2 institutos, o Instituto Médico Legal e também o de Criminalística. Sobre a falta de materiais, a Secretaria também destacou que já abriu um processo para a aquisição de outros materiais e que isso leva um determinado prazo. O prazo para a aquisição desses materiais e também para a revitalização, reestruturação
desses dois institutos não foi determinado até agora pela Secretaria de Segurança Pública. Eu volto com você aí no estúdio, Diniz. Obrigada, Lucas, pelas informações. As reclamações em relação às condições do Instituto de Criminalística, o IML, elas são bem antigas, a condição de trabalho e que compromete, inclusive, a qualidade das investigações, a perícia técnico-científica aqui no Amazonas. A gente está recebendo aqui uma nota da Secretaria de Segurança Pública sobre essa inspeção que foi feita. Diz o seguinte: a Secretaria informa que está em andamento o projeto de reforma nos prédios que compõem o Departamento de Polícia Técnico-Científica, dentre eles o Instituto de Criminalística, o Instituto de Criminalística Lorena dos Santos Batista e o Instituto Médico Legal, o IML. O projeto está em fase de avaliação dos arquitetos, engenheiros da SSP e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, juntamente com a equipe DPTC, né, que é do Departamento de Criminalística. A SSP informa ainda que trabalha no cronograma de aquisição pela SSP, tanto de equipamentos como de insumos utilizados nos exames periciais, os quais estão em processo de aquisição pela Secretaria. A SSP reconhece o trabalho de excelência desempenhado pela Polícia Científica no Amazonas e afirma que trabalha para a manutenção das atividades, desenvolvimento do departamento responsável pela produção da prova técnica, na busca da autoria e da materialidade do crime. Então, está aí, portanto, a nota que diz que tudo está em andamento, né? Está em andamento o projeto, está em andamento a aquisição, está em andamento a avaliação e que a avaliação estará na fase de arquitetos, né? Seria nessa fase de planejamento, no cronograma de aquisição da Secretaria também de equipamentos para que os profissionais possam trabalhar. Não tem nenhuma data aqui na nota, tá? Nem previsão, não diz algo específico de vai ser até o segundo semestre do ano que vem, vai ser no começo do ano, vai ser no final do ano, não tem data. Então, tudo está em andamento. É o que diz, motivação essa que fez agora o Ministério Público fazer essa inspeção e que pode trazer consequências. E só para você ter ideia em relação à quantidade de ocorrências que esses profissionais precisam atender, de 2011 até o ano de 2022, o Amazonas registrou 17.472 homicídios, isso de acordo com o Anuário Brasileiro de Violência, e eles chamam essas mortes de homicídios intencionais, ou seja, mortes violentas. Não foi sem querer, foi pessoas que decidiram tirar a vida de outras. Mais de 17 mil. Tudo isso tem que ser investigado por quem? Pelo departamento. Pelo departamento que tem que produzir prova científica para identificar o que aconteceu. Recentemente, agora essa semana aqui no Brasil, aconteceu um caso de uma adolescente que foi morta depois de ser estuprada e prenderam um pedreiro como suspeito desse crime. Atearam fogo na casa dele. Ele já tinha um caso que ele respondia por violência sexual contra uma adolescente que era enteada dele, que inclusive ficou grávida. Então, quando aconteceu outro caso de estupro e de morte, e ele estava nas redondezas, ele acabou virando suspeito principal. Foi preso, inclusive. Ontem a polícia descartou que a autoria do crime tenha sido dele através de prova científica, através do material genético encontrado nas partes íntimas da vítima. O espermatozoide não era compatível, o DNA não era compatível. E aí foi possível inocentá-lo. Aqui seria difícil fazer o descarte de um caso como esse por conta das condições que os peritos têm para trabalhar. Não é incompetência, é falta de equipamentos necessários. O governo diz que está, de acordo com essa nota, em andamento. Tudo está em andamento. Vamos ver quanto tempo vai demorar essa caminhada. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.